Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. O melhor espera por você na Bubimax. Quer economia, qualidade, prestações suaves nesse tempo de crise? Então entre em contato conosco. As melhores opções de perfumes importados, Ferrari Black, One Million, roupas de grifes e acessórios, tudo original e abaixo do preço de mercado. Produtos que são sinônimo de qualidade e durabilidade. Alce, Silicon Mix, 212 VIP, Hollister e muitas outras marcas esperam por você em nossa loja virtual no Facebook. Venham conferir facebook.com/Bubimax ou pelo WhatsApp 82 99684 5844. Entregamos em toda a Maceió e região. Bubimax, sua loja de grife virtual. Agora você pode realizar o seu sonho de ter uma orquestra abrilhantando o seu casamento. Vai casar? Orquestra de Câmara Prelúdios. WhatsApp 82 98118 7509. Entre já em contato conosco e solicite o seu orçamento. Acesse agora nossa página no Facebook e conheça o nosso trabalho. www.facebook.com/Prelúdios. Contato 82 98118 7509. Falar com Joséias Júnior. Orquestra de Câmara Prelúdios, tornando o seu sonho ainda mais especial. Seu carro precisa de reparos mecânicos, peças, serviços e acessórios e você procura profissionais de confiança? Então nós indicamos a Tudo do Carro Autopeças. Peças e serviços em todas as linhas de automóveis. Na Tudo do Carro, seu carro está em boas mãos. Comercialização de peças e prestação de serviços de várias linhas automotivas. Seu carro precisa de atenção. O endereço certo é na Tudo do Carro Autopeças, Avenida Governador Afrânio Lages, número 100, ao lado do Posto 100, Cambona, no centro. Tudo do Carro Autopeças. Estamos apresentando programa Missionários da Verdade. Dai-me as nações por herança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. Apresentação: missionários Paulo César e Kelsane Barros. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, que diz a poderosa palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmos de número 7, verso 11 e 12. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Meu Deus e poderoso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, de, pela tua misericórdia, fazer a tua santa obra, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de ter acesso a esse livro santo e sagrado. Oh, meu Deus, abençoa cada vida nesta tarde, Pai, que vidas possam ser tocadas pela poderosa palavra. Oh, meu Deus, nos ajuda a estar no centro da tua vontade, Senhor. Não deixa que as nossas falhas, que os nossos erros sirva de impedimento para estarmos diante da tua santa presença, Pai. Porque sabemos, Senhor, que por forças próprias, Senhor, pela nossa própria vontade, não é possível, Senhor, chegar até a ti, Pai.
Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai, perdoa nossas falhas, Pai. Oh, meu Deus, que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, estar diante da Tua presença, que missionários possam ser levantados, Senhor, cada vez mais, Senhor, para fazer a Tua obra, para que vidas possam ser resgatadas, para que pessoas possam ser acolhidas, ser assistidas, que o verdadeiro cristianismo venha aparecer nos últimos dias, Senhor. Menos de nós, Senhor, e mais de Ti. Oh, meu Pai, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados ouvintes, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor a todos os ouvintes que nos ouvem aí, nos acompanham, os missionários da verdade. Está no ar o programa Missionários da Verdade, este projeto que tem o objetivo de levar a palavra de Deus, de assistir aquelas pessoas que estão nos últimos dias precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda material e espiritual, e essas pessoas que são muitas das vezes esquecidas, e esquecidas por quem? Esquecidas pelas pessoas que poderiam fazer alguma coisa por elas, mas nada faz, e se faz muito pouco. Que Deus possa abençoar todos os missionários, todos os ouvintes, você na sua casa, você com a sua família, você aí nessa rede, quem sabe momento de folga, você que largou agora nesse feriado trabalhando, você aí que está descansando aí numa casa de praia, que está aí, quem sabe, internado no hospital, que passou por um procedimento cirúrgico, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Está no ar, pela misericórdia de Deus, mais um programa Missionários da Verdade. Vamos ouvir uma reflexão, uma mensagem rápida com o pastor Paulo Júnior, esse pastor que vai estar aqui em Maceió no primeiro Congresso de Missões para a Glória de Deus. Não saia daí, voltamos já já. Será que temos sido cegos e não estamos enxergando o tempo do fim? Primeiro, terremotos em vários lugares. Haverá fomes em vários lugares. Fomes. 1/3 da população mundial passa fome. Haveriam pestes, não seriam pestes, flagelos, doenças incuráveis. Sabemos que a AIDS, o HIV ainda não tem cura. A Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerra. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Isso tem se cumprido. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, o homem se tornaria sem afeição. Nunca se ouve, escuta o que eu vou dizer, uma sociedade tão pervertida como a sociedade atual. Um povo tão incrédulo, tão anti-Deus, tão sem afeição natural, como é o povo atual. E para mim, um dos maiores sinais da volta de Cristo não são nem esses na natureza. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O segundo sinal nunca houve como ele. Não tem registro na história onde a igreja tem se corrompido como a igreja moderna, a igreja atual. Será que estamos cegos de ver o que a igreja virou? Nós estamos nos dias de Jesus na porta do templo e eles fazendo comércio na porta do templo. Quantos cambistas não estão nas igrejas hoje? Falsos profetas, assassinos de cristãos. Isso que você tem visto na televisão, isso que você tem visto na igreja moderna, não é evangelho. Os tais, Paulo diz, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo fé, enganando famílias, inocentes, povos e multidões. Esse é o maior termômetro absurdo de uma igreja grande aí, uma igreja grande do estado de São Paulo. No final do ano passado, cobrou da igreja o trízimo, 3 vezes o valor do dízimo. Eles devem achar que nós somos idiotas, somos tolos. Sinal
do tempo do fim. Haverão muitos falsos profetas. Outro versículo diz: e farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quem nunca ouviu falar do Benihim? Eu profetizo que Deus vai levantar cantores para cantar no meio secular. Para cantar no meio secular. Isso não é uma profecia, isso é uma maldição. Você tem visto as denominações, elas enalteceram o ministério, o modismo denominacional, e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vai numa igreja pentecostal e é o pentecostalismo que é defendido. Na tradição é o tradicionalismo e os seus patriarcas, mas não a palavra de Deus, não a pessoa do Senhor Jesus, não a doutrina dos apóstolos. Por isso tem se aceitado adultério dentro da igreja, fornicação, escândalo, lavagem de dinheiro. A Bíblia diz em Malaquias que farei diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Quando Deus olha do céu hoje, não há diferença mais entre o ímpio e entre o justo. Formando gerações, igreja, ouça a voz e a palavra de Deus. Tempos, gerações de cristãos mortas, doentes, fracas e condenadas. Nem o outro tempo, nem a Inquisição papal, nem o Holocausto judeu, nem o nazismo, o comunismo levou tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando. A igreja moderna não produz salvos, produz condenados. A igreja moderna, você não conhece a verdade que liberta, João 8,32, você conhece a verdade que condena. Essa passividade que é pregada, esse mundanismo, esse mercantilismo dentro da igreja é o maior sinal. Encontros de carnaval, retiros espirituais, onde jovens teriam que ter experiências com Deus. Casais, a menina volta de lá grávida. Pastores que 20, 30 anos atrás, se pecassem, eram excluídos do cargo. Hoje adulteram e mantêm a igreja, mandam os membros embora, mas não saem. Mesmo que você não entenda, não creia, não saiba, isso é inevitável, vai acontecer. E todos nós estamos marcados pelo tempo do fim. Haverá a ascensão de um governo único e mundial. E essa será a maior marca do fim. A Bíblia diz que haverá um fim. A Bíblia diz que haverá um só governo, uma só moeda e um só governante. Por isso que as igrejas estão aliançadas com o mundo. Você está entendendo? Porque é um cumprimento bíblico a apostasia das igrejas. Políticos e pastores andando junto, mídia, TV e igreja andando junto, pecado e santidade andando junto. É o cenário perfeito para que o anticristo se acenda e não haja oposição de ninguém contra o governo dele, e até apoio de muitos cristãos. Você está dormindo, o diabo está trabalhando. Você está assistindo novela, o diabo está trabalhando. Você está choramingando por causa de algo banal, o diabo está trabalhando. Você está se prostituindo, pecando, fornicando, ele está trabalhando. Existem hostes das trevas de altíssima hierarquia atuando em todo o sistema humano, e nós estamos dormindo. Sabe o que nós estamos fazendo? Enquanto tudo isso ocorre, a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Eles casavam, comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que de repente veio o dilúvio e os levou. Estamos como nos dias de Noé. Comer e beber, bens materiais, viagens, roupas, negócios, casas, carros, interesses, vaidade. Casavam-se e davam-se em casamento, preocupado com as paixões, relacionamentos, namoros, casamentos, meninas, beijos, abraços, ficar.
todos os relacionamentos. Estamos apresentando programa Missionários da Verdade. Dai-me as nações por herança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. Apresentação: missionários Paulo César e Kelsane Barros. Graças a Deus por estas poderosas palavras do pastor Paulo Júnior, que no mês de julho estará aqui no primeiro Congresso de Missões, no dia 28 de julho, realizando a abertura do COMIV, o primeiro Congresso de Missões organizado pelos Missionários da Verdade. Você que deseja participar desse evento, compareça ao local lá no ginásio do Colégio Fantástico, 28, 29 e 30, 28, pastor Paulo Júnior, e no encerramento, pastor Elvis Guimarães, do Rio de Janeiro. Pastor Paulo Júnior, lá do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, na cidade de Franca, estará conosco aqui pela primeira vez em Maceió. Compre sua camisa do congresso, custa apenas R$ 25. Você que deseja participar desse evento, monte sua caravana, leve sua igreja, departamento de missões, ajude esta obra que tem viajado o estado todo aí, repercutindo aí no nosso estado, levantando vidas, ganhando almas para Jesus, porque este é o nosso foco. Você que deseja ajudar este evento, você que tem uma empresa que deseja nos apoiar na divulgação, nós temos um plano de marketing. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque missões nasceu no coração de Deus. Esse projeto ele tem esse foco de resgatar vidas e ganhar almas e povoar cada vez mais o reino de Deus. Estamos aqui para dizer missões, se não agora, quando? Se não aqui, onde? Se não você, quem irá fazer? Queremos mandar a paz do Senhor a todos os ouvintes, nosso irmão Alcides, lá da cidade de Jacuípe, que está em Maceió, irmã Elísia, a Valéria, a Lívia, a Laiane, minha sogra Eliane, meu sogro Hermógenes, que Deus abençoe. A Lígia também, que está na escuta, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Queremos mandar a paz à irmã Marli, à irmã Rita, Gesiel, Anne, irmão Van, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Queremos mandar a paz também aos ouvintes que nós ficamos sabendo agora que nos ouve e nos acompanha lá em Barra Nova. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Marilúcia, que Deus possa te abençoar. O irmão Jones, que também frequentemente está lá comendo aquele peixe. Que Deus possa abençoar. A irmã Kelly Cardoso, que no momento de folga vão lá, comparece lá na cidade de Barra Nova e vai lá ao encontro da irmã Marilúcia, para quem sabe um dia a gente pode conhecer a irmã aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também quero parabenizar a irmã Kelly Cardoso, que completou mais um ano de vida aí, graças a Deus. Que Deus continue dando muita saúde e felicidade aí no seu primeiro ano de casamento aí, primeiro ano de vida casada. Que Deus possa dar sabedoria a todos nós, a todos os casais. Eu também que estou me casando aí esse ano vai ter muito casamento. Quero registrar também que hoje está casando um grande amigo meu, Sebastião Grangeiro, lá na cidade de Marechal Deodoro. Acabando o programa aqui, estamos lá reunidos para a glória de Deus. Amados, quero registrar também a ausência do missionário Kelsane Barros, que não pôde estar aqui hoje por um motivo justo. Ele está na sua casa, no seu quarto, trancado a 7 chaves, orando e lendo a Bíblia e buscando a presença de Deus. Ele pediu para ficar em casa orando, porque logo mais ele estará ministrando a poderosa palavra de Deus lá no Village Campestre. Vai ter o primeiro encontro de louvor lá. O Ministério Cairóis está organizando o primeiro louvorzão, organizado pelo Ministério Cairóis, com o tema Eu Resgato Vidas. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Village Campestre 2, lá na rua São José, no loteamento 1º, que vai ser hoje às 5 horas da tarde. E você não pode ficar de fora desse evento. Vai ter a participação Banda Rocha Viva, lá do Cruzeiro do Sul, cantora Ivonete, Joaquim Leão, cantor Alisson Rio Novo, e ministrando a palavra de Deus, missionário Kelsane Barros, com a mensagem da verdade. Não perca por nada, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você
Sabemos que, quem sabe, será a primeira e a última oportunidade que o missionário Kelson estará pregando a mensagem da verdade, e assim tem sido todos os locais que nós passamos. Mas graças a Deus por isso, porque nós viemos para fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus tem que ser pregada, doa a quem doer, mesmo que nos incomode, nos confronte, porque os profetas, os apóstolos, os discípulos sempre foram perseguidos pelo aquilo que eles pregavam. O sinal dos missionários da verdade para saber se estamos no caminho certo é quando nós somos perseguidos. É quando alguém fala mal da gente. Se as pessoas nos aplaudem, se as pessoas gostam do que nós falamos, se as pessoas se acostumaram, tem alguma coisa errada com os missionários. A gente precisa rever os nossos conceitos, porque o sinal do verdadeiro evangelho é a perseguição. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você que deseja conhecer os missionários da verdade, vai lá no facebook.com/missionários da verdade. Lá vai ter muitos vídeos, vai ter alguns eventos que nós realizamos. Viajamos o estado todo, realizando obras de missões, ajudando os irmãos que precisam de consultas, precisam de remédios, precisam de apoios, né? E muitas vezes essas assistências, elas têm sido negligenciadas. Negligenciada por quem? Negligenciada por mim, negligenciada por você, negligenciada pela sua igreja, negligenciada pelas autoridades, negligenciada pelos políticos, pelos aqueles que têm o dever de fazer, mas não faz vista grossa para essas vidas, e essas vidas têm perecido. E nós precisamos fazer a diferença. Queridos, você que deseja também se comunicar conosco através do telefone 9684-5844, 99684-5844, faça isso. Tem um grupo no WhatsApp que nós anunciamos nossos eventos, as atividades que realizamos. Também tem um canal no YouTube, digita lá no YouTube Missionários da Verdade e você vai conhecer esta obra. Você que pode nos ajudar através de doações, através de recursos, pode doar alguns materiais, pode doar algum valor para a obra, porque nós temos vários gastos, várias despesas. Eu sei que muitas pessoas estão desmotivadas, estão desacreditadas, porque foram enganadas, porque mentiram para elas, foram usurpadas, tiveram sua fé violada, e elas não acreditam mais, elas não acreditam que existem pessoas sérias para investir na obra de Deus, e aí as suas mãos, elas se fecharam. Elas ficaram, como tem uma história na Bíblia que diz que as mãos estavam mirradas, a mão não abre de jeito nenhum, porque essas pessoas foram enganadas. E aí eu faço um desafio a você, eu sei que vocês não nos conhecem, mas assim, nós começamos apenas com 2 pessoas, e hoje nós temos mais de 30 que andam com a gente, 30 missionários que saem da sua casa no final de semana para cumprir o ID do Senhor. Então, se você não tem confiança para investir nesta obra, eu faço um desafio a você, sai da sua casa, a gente vai te buscar, venha com a gente, você não paga nada, venha conhecer, e depois você faz como Deus colocar no seu coração. Se você gostaria muito de ajudar a gente, como muitas pessoas, mas não tem como, porque você não trabalha, porque você está desempregado, e não tem como doar nem 1 quilo de sal, uma caixa de fósforo, mas se você deseja doar a sua mão de obra, o seu vigor físico, carregando uma cadeira, limpando um chão, conectando um refletor, mexendo num data show, num retroprojetor, que Deus te abençoe. Deus pode e merece toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor, já já nós voltamos. Queremos registrar a presença no estúdio da Farol FM do nosso amado e querido irmão Missionário Nunes, que está aqui mais uma vez dando a importância da sua presença aqui. Vamos conversar um pouco sobre o último evento lá na cidade de Paulo Jacinto. Voltamos já já, em nome de Jesus. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar.
busca pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. As nações eu vou, eu vou, eu vou. Aos países não alcançados eu vou, eu vou, eu vou. Estamos apresentando Programa Missionários da Verdade. Dai-me as nações por herança.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do Projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. Apresentação: missionários Paulo César e Kelsane Barros. Queridos, estamos de volta, estamos registrando aqui, tem muitos ouvintes aqui nos acompanhando aqui, registramos ouvinte aqui, Manuel Soares, o missionário, que Deus abençoe, meu irmão, Sandra Coriolano, Andréia, missionária Andréia aí, que Deus abençoe, missionária Verônica lá no Santo Eduardo, que Deus abençoe em nome de Jesus, o irmão Van, que Deus abençoe, irmã Rita, o nosso amigo irmão Jones Kelly aqui, que está falando, que está ouvindo aqui, não está perdendo, está do lado do rádio, Kelly. Que Deus abençoe aí, ele aprendeu a lição direitinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os ouvintes aí, para a glória de Deus, meu amado irmão querido, irmão George, que lá está na cidade de Carneiro, baixou o aplicativo Radiosnet, lá está sintonizado, irmão Wilson, Emerson, toda a família aí em Carneiro, no sertão, comendo aquela buchada, comendo a rabada, que toda a comida aí, que Deus abençoe. Espero que traga aí um pouco para os missionários aqui em Maceió, que Deus abençoe toda a família. Queridos, no mês de julho estamos organizando o Congresso de Missões, o primeiro Congresso de Missões, 28 e 29 de julho. Você não pode ficar de fora, não paga nada para entrar, participar desse congresso lá no ginásio do Colégio Fantástico, nesses dias. Agora, se você deseja adquirir as camisas caracterizadas do evento, mas não é obrigatório ter a camisa para poder entrar, custa R$25. Esse evento, a entrada é franca, não paga nenhum real. Que Deus possa abençoar todos nós e nos ajude neste evento. Amados, está aqui conosco mais uma vez o missionário Nunes, esse missionário que tem nos ajudado, que tem colaborado para que o reino de Deus possa crescer e para que a gente possa fazer a obra de Deus. Não só ele, mas a sua esposa, os seus filhos que acompanham os missionários, que estão presentes nas viagens, que tem sido de forma uma ferramenta muito importante para que a gente possa alcançar vidas, possam cumprir o ID do Senhor. Nós queremos saudar carinhosamente, como fraternalmente, nosso amado irmão, a paz do Senhor, missionário Nunes. A paz do Senhor, missionário Paulo César. Amém, meu querido. Eu quero também saudar com a paz do Senhor todos os ouvintes nessa tarde maravilhosa, a qual Deus preparou para que nós pudéssemos aqui, mais uma vez, se utilizar deste poderoso canal, para poder evangelizar vidas e poder transmitir um pouco do que está da parte de Deus dentro de cada uma das nossas vidas. Amém. Graças a Deus por isso, por esse entendimento. E missionário Nunes, glória a Deus por tudo que Deus tem feito. Último sábado, nós fomos à cidade de Paulo Jacinto, juntamente com o grupo Adorarte. É uma bênção de Deus, aquele conjunto, aquela banda. Realmente eles servem a Deus de forma limpa, genuína, o irmão Adriano, a todos os queridos lá. Estávamos em Paulo Jacinto. E missionário Nunes, me diga uma coisa, como foi a experiência de mais uma obra de missões naquela região? Meu amado, para mim foi algo que a gente procura palavras para poder expressar, e às vezes as palavras que a gente encontra são um pouco pobres, para poder expressar o quão grande foi aquele evento, não no sentido de estrutura, porque há várias pessoas que eu tenho certeza que há condições financeiras de doar, inclusive, uma mega estrutura para acontecer, realizar um evento como aquele, fazer acontecer. Mas quando eu me refiro no sentido de grandiosidade, não no sentido de estrutura, mas no sentido daquilo que está dentro do coração de cada missionário, de dar o melhor de si para poder realizar aquele evento e trazer benefícios para aquela
população de Paulo Jacinto. Amém. Glória a Deus. Amado irmão, missionário Nunes, a gente tem acompanhado, né, bastante. Uma das coisas que me chama a atenção na vida do irmão é que o irmão, aonde vai, leva a sua família, né? Vivemos dias trágicos, né? Hoje é difícil criar os filhos, né? Da forma com que o mundo oferece várias oportunidades de diversão, de lazer. E a gente percebe que o missionário Nunes, ele aonde vai, leva seus filhos, leva a sua esposa. E a sua filha lá, tem quantos anos, missionário, sua filha? 15 anos. 15 anos, é um adolescente. E estava lá entregando cestas básicas, entregando brinquedos, entregando alimentos, orando pelas vidas que estavam ali, se entregando a Jesus. E nós chegamos em Maceió por volta de 2 horas da manhã, 1, 2 horas da manhã, depois que desmontou toda a estrutura, todo o equipamento. E, missionários, qual o entendimento, a importância que o senhor vê de levar a sua família, e onde o senhor está realizando essa obra de missões, os seus, a sua casa também está. Como é que o senhor enxerga a importância dessa circunstância? Olha, em primeiro lugar, é necessário salientar aqui uma palavra chamada voluntariedade. Porque hoje em dia, no mundo em que nós nos encontramos, as pessoas até tentam obrigar a faixa etária dos adolescentes, dos jovens, a fazer alguma coisa, não por dever, mas por obrigação. E não porque elas querem também. No caso da minha família, eu não puxo ninguém pelo braço, não pego ninguém pela orelha, né? Não dou bronca em ninguém, mas eles, por decisão própria, né, voluntariamente, eles entendem que o reino de Deus é em primeiro lugar. Então, na verdade, eles que pedem: papai, nós podemos ir para tal reunião, nós queremos estar lá junto. Nós tivemos uma vigília com os jovens do sábado, ou melhor, na véspera do feriado, tivemos com a vigília, e eu, na verdade, eu estava tão num estado de estafa, né, corporalmente falando, que eu não queria ir, mas eles me incentivaram a ir. Eles disseram: pai, você precisa nos levar, porque nós precisamos estar lá nessa vigília com os jovens, nós não podemos faltar. Então, o resultado, eu tive que ir com eles. Glória a Deus. Então, na maioria das vezes, não sou eu que incentivo eles, mas eles que me incentivam, e aí a gente incentiva um ao outro, e com espírito de voluntariedade e de própria decisão para estar realizando a obra de Deus. Amém, graças a Deus. Mas, querido irmão, essa viagem, a última viagem no sábado, foi uma viagem onde realmente existiu um momento de doação, né? Doação de tempo, doação de vigor físico, uma doação de vários sentimentos, vários fatores. Mas naquele evento de Paulo Jacinto, lá na cidade, o que mais marcou a vida do irmão? Qual foi a lição que o irmão tirou daquele local? Qual foi a situação que mais mexeu com o irmão e fez com que o senhor enxergasse a importância da obra de missões nesses locais necessitados? Eu gostaria aqui de expressar o que o missionário de Jaci, ele me comunicou nesse dia de hoje. Eu liguei para ele para perguntar a ele o que ele tinha sentido lá, o que ele tinha visto de tamanha importância para poder expressar aqui. Ele, nas suas simples palavras, ele me disse que, visto que ele era líder de uma equipe de evangelismo, eles chegaram numa residência de uma mulher, onde o acesso era até difícil, porque eles bateram lá e meio que parece que não tinha ninguém, parecia, mas tinha uma mulher lá dentro, né? E recebeu eles. E ali ela começou a dizer que ela estava muito doente, e não só muito doente, mas também estava muito decepcionada, né, com as denominações lá em Paulo Jacinto. E eu gostaria de dizer que nós não estamos aqui para denegrir imagem de denominação nenhuma. Estou só contando o fato que ocorreu lá.
E ela disse que estava muito decepcionada porque ela já havia ido a várias igrejas diferentes e todas elas tinham prometido a mesma coisa. Prometido que ela iria ser curada por Jesus. E, no entanto, ela não foi curada. Ela ia de mal a pior. E aí os missionários, na verdade, depois de passarem um tempo ouvindo ela, as lamúrias dela, pediram a oportunidade para esclarecer-lhe algumas coisas acerca da verdade da palavra de Deus. E ela, assim, cedeu a oportunidade. E ali os missionários começaram a explicar para ela, missionário Paulo César, que a verdade de Jesus veio para libertar, mas nem sempre para curar. Amém. Embora ele seja a própria cura, um dos nomes de Deus, redentores de Deus no Antigo Testamento é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. E o próprio Deus é a própria cura. Mas ele não... Há momentos na sua soberania que ele não quer curar. Então quem somos nós para dizer Deus vai ter que curar? Ele é soberano. E ali os missionários, após falarem para ela acerca disso, e que a principal cura que Jesus veio trazer não foi a cura externa para o corpo físico, e sim para a alma e para o espírito, ela então, depois de ouvir a verdade, ela olhou para os missionários e disse: muito obrigado, porque nunca, em todas as denominações que eu fui, em todas as igrejas que eu fui, a uma só voz eles me diziam que Jesus ia me curar. E vocês estão me mostrando na palavra de Deus que a cura principal e verdadeira é do meu espírito e da minha alma. Então, a partir de hoje, obrigado por vocês terem vindo aqui me mostrar essa verdade. E o surpreendente de tudo isso, que eles oraram por ela e saíram dali e se despediram. À noite, no culto, ela estava lá no culto. E o missionário de Jaci fez questão de ir até ela e ouvir da boca dela: olha, eu quero a partir de hoje frequentar uma igreja evangélica. Em outras palavras, a cura que eu tanto almejo agora não é mais do meu corpo físico, mas sim da minha alma e do meu espírito. Amém. Graças a Deus por esta palavra que faz a gente se converter de novo e nascer de novo. Amém. Missionário Nunes, qual a mensagem que o irmão deixa para aquelas pessoas que desejam também participar desta obra e ainda não foram, né, que ainda não tiveram a oportunidade? Qual é a mensagem que o irmão deixa para que essas pessoas possam estar nos dando a honra e o prazer de estar conosco fazendo essa obra? Olha, a mensagem que eu deixo, ela é baseada, na verdade, em outra situação que ocorreu lá, em Paulo Jacinto. A missionária e dirigente do Círculo de Oração provavelmente está nos ouvindo agora, a irmã Ivânia. Ela foi conosco a Paulo Jacinto e ela, por sua vez, disse que ao evangelizar conosco, desde aquele dia até hoje, ela continua radiante e com o coração fervendo, missionário Paulo César. O coração dela, ela diz que está fervendo de desejos pela obra missionária. Amém. E ela disse para mim que no momento lá que estava fazendo, né, a obra missionária, ela disse que ela definiria o fazer a obra missionária em 3 palavras. Ela disse que é prazeroso, é gratificante e é edificante. Amém. E que também, além disso, foi recompensador ela realizar essa obra. Por quê? Porque ela disse que no dia seguinte, ao chegar em casa, aí ela recebeu uma chamada, uma ligação. Era uma filha dela, que é filha, na verdade, por consideração, né? Então ela orava há 11 anos, intercedendo por aquela filha, para que Jesus a salvasse. E a filha dela ligou para ela e disse: Mainha, agora eu sou de Cristo. Agora eu sou de Cristo. Aí ela disse: quando você veio para Cristo? Ela disse: ontem à tarde. Ou seja, na hora da evangelização, exatamente na hora que ela estava evangelizando o povo em Paulo Jacinto, Jesus estava resgatando a filha dela lá no estado do Piauí. Amém. Então a mensagem que eu deixo para vocês é: essa obra de Deus é difícil? Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, para dizer, não, é fácil, venha porque vai ser tudo facilitado. Nada disso. A obra de Deus não tem nada fácil. Mas, como disse a irmã Ivânia, é prazeroso, é gratificante,
é edificante porque todos são edificados. E em último lugar, como ela disse, é recompensador. Porque está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus não é injusto para se esquecer da obra que vocês estão fazendo e continuam a fazer. Amém. Amado irmão missionário, nós queremos agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Dizer que é uma honra, um privilégio ouvir a sua sabedoria, a sua experiência. E dizer que eu tenho, os missionários têm aprendido bastante com o senhor, com o seu testemunho de vida, com o seu entendimento bíblico, com o seu conhecimento acerca da palavra de Deus. E dizer que o programa está aberto, as portas estão abertas para que o irmão possa vir quando quiser aqui. Vamos trazer o grupo Adorarte. Então queremos agradecer ao senhor, a sua família, as suas filhas, a sua esposa, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, missionário. Eu que agradeço e desde já também quero agradecer a toda a equipe que foi comigo. Não vou citar nomes porque a lista é extensa e eu posso pecar, esquecer de alguém. Mas todos que foram conosco, eu agradeço a todos. No nome de Jesus, estamos esperando a próxima viagem em breve. Amém. Vamos à reflexão da palavra de Deus. Momento de reflexão da palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Amados irmãos, chegamos ao momento da reflexão da palavra de Deus. Queridos, no início do programa lemos 2 textos. João 3,16, que é muito conhecido de todos, muitos aqueles que nem sabem nem frequentam a igreja. Quem não conhece João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele crê, para que eles não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Amados, isso é uma passagem tremenda, muitas vezes lidas em várias congregações, em várias reuniões. Mas também lemos um texto no Salmo 7, que diz: Deus é o justo juiz. Deus é um justo juiz. Amados, é verdade que Deus é amor. É verdade que Deus ama você. É verdade que Deus me amou. E por Ele nos amar, Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós. Mas, queridos, a Bíblia também nos mostra, no Salmo de número 7, que Deus é um juiz justo e ainda diz mais, que Deus se ira todos os dias. Isso é algo que nos dias de hoje é pouco falado, é pouco meditado, é pouco lido. Deus é um juiz justo e Deus se ira todos os dias. E o Salmo 7 ainda vai mais além e diz: Deus está afiando a sua espada. E essa espada está sendo afiada para mim, para você, para aquele que não tem agido, não tem caminhado conforme a santa, sagrada Escritura ensina que deve agir. Amados, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, eles só têm ensinado às pessoas que Deus é amor. Mas ele não tem mostrado a estas pessoas que mesmo Deus sendo amor, os seus atributos não podem ser desobedecidos, não podem ser desrespeitados. Deus é amor, mas também Deus é justo e Deus é santo. E a santidade de Deus tem que prevalecer. Mesmo Deus querendo que você vá para o céu, Ele não vai abrir mão de seus atributos para que você possa morar no céu.
Isso é uma verdade que nós não podemos negar. Mesmo o missionário Nunes, Deus desejando que você vá morar no céu, se você não respeitar as Sagradas Escrituras, nós vamos ficar bem distante de estarmos diante de Deus. Queridos, existe algo que impede. Segundo os heróis da fé, Jonathan Edwards, ele diz que existe uma linha que separa o homem de cair diretamente no inferno. E essa linha se chama misericórdia. Queridos, a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. E você pode se estar perguntando dentro desse carro da sua casa, ouvindo pela internet, na rádio, e se perguntar: por que a ira de Deus ainda não me atingiu? Por que a ira de Deus ainda não atingiu aquele corrupto, aquele que comete crimes, aquele que não obedece à palavra de Deus? É porque existe uma coisa chamada misericórdia. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo, vai chegar a circunstância, a situação, que a misericórdia de Deus não vai nos alcançar. E se nós brincarmos com o Evangelho de Cristo, a sua ira estará sobre nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus continua sendo amor, mas Deus é um juiz. E não é qualquer juiz, é um juiz justo. E o texto continua dizendo que Deus é um juiz justo e se ira todos os dias. Se você não está debaixo da presença de Deus, quem sabe você está dentro de uma igreja, sentado no banco, cantando na igreja, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, mas não tem andado conforme as Sagradas Escrituras, a ira de Deus está sobre você. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é coisa séria. Com Deus não se brinca, Deus não se vende, Deus não se troca, Deus não se barganha. Deus é santo, Deus é puro e os seus atributos têm que ser respeitados, queira você, queira eu, ou queira quem quer que seja. Deus conta conosco para pregar a verdade nessa hora final. E Ele vem te buscar para um dia nós estarmos a um lugar onde as dores não irão nos alcançar, onde a maldade não irá nos alcançar, e nós estaremos cantando: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que quando foi dada a visão, o profeta viu os anjos dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. E um dia Jesus virá nos buscar. Deus é amor, mas não esqueça que Deus se ira todos os dias. Queridos, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade a este programa. Que Deus abençoe a cada missionário, missionário Nunes, sua família, irmão Kelson, que vai estar pregando agora no Village, às 17 horas. Vá para lá, para o primeiro encontro de louvor lá, organizado pelo Ministério Kairos. A paz do Senhor nos ajude nesta obra. Não temos apoio de autoridade, de político, de denominação. Nos ajude, você que pode ofertar. Não é para o meu proveito próprio, não é para dos missionários. Nós trabalhamos, nós temos a nossa vida. Isso é para que vidas possam ser assistidas e acolhidas. Se comunique conosco através do telefone 9684-5844, 99684-5844. Se Jesus não voltar, próximo sábado estaremos aqui reunidos mais uma vez. Para falar o quê? Para dizer que missões, se não agora, quando, se não aqui, onde? Se não você, quem irá fazer? Até o próximo sábado, queridos, se assim Jesus permitir. A paz do Senhor. Boa tarde a todos.
Você ouviu? Programa Missionários da Verdade. Programa Missionários da Verdade. Dai-me as nações por herança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa do projeto Missionários da Verdade, evangelizando com a verdade da Palavra de Deus. Apresentação: missionários Paulo César e Kelsane Barros.